Atelier Digital. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do BorbaCast, do The BorbaCast, e hoje eu tenho uma convidada que é minha amiga há muitos anos. Estou falando da Dedé Ribeiro. Tudo bem, Dedé? Tudo ótimo, super feliz de estar aqui, emocionada porque eu sou fã do The BorbaCast desde o primeiro episódio. E tu tá sempre divulgando lá, eu te agradeço. Verdade. A Dedé tá aqui para a gente conversar sobre muitos assuntos, assim. Até há pouco tempo atrás eu participei de uma live, né, no Instagram e a gente, quando começou a falar, terminou, né, o tempo, porque é muita história, né? A gente se conhece desde que eu vim morar em Porto Alegre. Na verdade, quando começou a Rádio Bandeirantes, né, em 1980. Lá se vão 40 e alguma coisa, né? A gente se conheceu rápido porque eu era divulgadora, né? Então eu te visitei provavelmente na tua primeira semana. Que inaugurou a rádio. E a rádio tinha uma proposta assim de abrir espaço, né, para a arte, para os movimentos de música, teatro, cinema. Então as pessoas iam direto lá, né, assim, divulgar. Quem fazia cinema, teatro, música, nos procurava assim, vocês estão divulgando as coisas. Eu digo, sim, a gente quer divulgar as coisas. E aí a gente se conheceu e aí já começou também uma relação assim envolvendo os músicos, né? Naquele momento, acho que tu estava produzindo o Ney Lisboa, né? Acho que ainda não, talvez em 80. Em 82, sim, tava, né? Porque sim. teve até aquele programa que eu fiz, que tu participou, que entrou, que eu resgatei o áudio da entrevista com o Ney. Aquilo foi em 82. Mas eu acho que foi um pouco depois, porque em 80 que eu conheci o Ney, e daí acho que demorou um pouquinho para eu começar a trabalhar com ele, porque ele emprestou um violão para o Nelson Coelho de Castro, que era quem eu produzia. Sim. E o Nelson queria muito um violão Ovation para fazer o show dele na reitoria, o Faz a Cabeça. E só existiam 2 Ovation em Porto Alegre. Ovation era um violão que não existia violão elétrico naquela época, né? Então as pessoas pegavam um captador e colavam com chiclete no violão. Era assim, né? Era roots. Para amplificar o som do violão nos shows. Era assim que funcionava. E o Ovation não, era um violão que tinha ele tinha assim, um casco arredondado. Isso, né? Eu lembro. E já tinha a entrada do cabo, né? Isso! Nossa, era o máximo da inovação. E só tinha o Ney, que tinha um em Porto Alegre, e o Silvio Marques do Saracura. Né? E eu não consegui contato com o Silvio, eu não sei o que aconteceu, mas quando falei com o Ney prontamente cedeu o violão dele e eu fiquei super emocionada com aquilo. E daí eu disse para ele, olha, se tu precisar qualquer coisa, pode me procurar e tal. E daí ele me procurou e a gente começou a namorar e começamos a Sim, tu diz para qualquer coisa. Foi isso, aconteceu. Isso é um perigo a pessoa dizer isso, né? Para qualquer coisa. Eu não repeti depois. Nunca mais aconteceu, foi a última vez. Já estamos falando da história aqui, né? Mas vamos retroceder um pouco, então. Tu começa profissionalmente, na verdade, como radialista, né? Jornalista. Tu fez faculdade, daí trabalhou em rádio. Não, foi mais ou menos ao contrário, né? Eu trabalhei em rádio e fiz faculdade, porque eu comecei a trabalhar em rádio um pouquinho antes de começar as aulas da faculdade, da primeira vez. Eu passei no vestibular e daí eu fui numa seleção que estava procurando estudantes de comunicação na rádio difusora, na TV Difusora. Era para fazer o Porto Visão. Porto Visão?
Daí eu fui para lá, né? Daí eu tinha uma cara de 13 anos, assim, quando eu fiz o vestibular. Eu tinha uma cara de criança mesmo. E daí, quando eu cheguei lá para fazer o teste, era o Claro Gilberto, que estava lá. O Claro Gilberto disse assim: quantos anos tu tem, filhinha? E eu disse: eu tenho 18. E ele disse: não, mas aqui é só para estudante de comunicação. Eu digo: mas eu passei no vestibular de comunicação, eu sou estudante de comunicação, tá aqui. Tô habilitada. Tô habilitada. E ele daí deixou eu fazer um teste e no fim deu meio errado, porque as pessoas não foram, os convidados não disseram, não me levaram a sério, né? Uma guria de 13 anos convidando. E acabou que... Mas eles gostaram da minha... Sabe? Gostaram que eu era muito empolgada. Eu era empolgadíssima. Eu estava disposta a qualquer coisa. E daí você não quer trabalhar em rádio? A gente não pode te dar essa vaga na TV, porque é né, uma seleção, mas a gente tem uma vaga para trabalhar em rádio, no programa do Fogaça, né, que era Fogaça e o Novo Tempo. E daí o Fogaça era um professor de português, do cursinho, né, do IPV. Eu estudei no IPV. E, com o Fogaça. E ele era um cara bem vanguardista, né, com ideias muito legais e tudo mais. E ele estava começando, então, esse programa de rádio lá. Isso na Difusora. Na Difusora. E daí me chamaram para ser produtora do programa. Eu era repórter e produtora. E foi ali que eu comecei. Então, quando eu tive meu primeiro dia de aula, eu já entrei dizendo: não, eu sou repórter e produtora na Rádio Difusora. E aí já cresceu na parada. Eu cresci, mas não cresci tanto quanto 6 meses depois, quando o Fogaça foi convidado para ir para a Rádio Continental, que era a rádio. Uau! Era a rádio, né, da cidade. Era a rádio mais desejada por todas as pessoas. Que ano é isso, Dedé? 77. 77. É. Foi o ano que eu cheguei em Porto Alegre. 76 eu entrei para... Não, 76 eu entrei para a Difusora. Eu acho que foi final de 76 que eu fui para a Continental ainda. Eu adorava a Continental. Eu era fã assim da Continental. Na verdade, a Bandeirantes ela era um pouco a herdeira da Continental, né? Porque ela tinha vários modus operandi parecidos, né? A coisa de gravar os artistas dentro do estúdio, botar na programação, né? A coisa de ter toda uma preocupação com aquele público jovem mesmo, ter outra linguagem, né? Sim, a linguagem era parecida, a programação musical tinha umas coisas parecidas, assim, aquela coisa de ser uma rádio meio alternativa, né? Na verdade, a Bandeirantes era bem alternativa, né? A gente tocava Hermeto Pascoal na rádio, né? Tocava Egberto Gismonti, tocava tudo, assim. E... além do rock e tal. Na verdade, eu acho que a Continental, a Bandeirantes me lembra a Continental de antes de 79, né? Porque depois de 79, a Continental virou outra coisa. Ah, sim, né? sim. Virou... Aí, inclusive, não tem nada a ver com o que aconteceu depois disso, né? Sim. Era outra rádio, assim, né? Mas, assim, foi muito importante para minha formação radiofônica e musical, assim, ter sido ouvinte da Continental. Aí a gente se conhece em 1980 e alguma coisa. Bom, mas antes de chegar ali no Ney, tu foi casada com o Fernando Ribeiro. Sim. Mas tu não era produtora do Fernando? Não. Tu foi só casada com ele. Na época eu não era produtora de ninguém, porque eu não era produtora. Sim. Eu era produtora de rádio, né? Sim. E repórter de rádio. Sim. Então, na época, e os músicos ficavam ali, né? No bar, tomando cafezinho no bar da Rádio Continental, vendo ali uma oportunidade do estúdio ficar vazio, gravar uma música, trocar uma ideia. Participar, né, dos programas do Júlio First. E daí
como repórter desse programa de cultura, né, que era esse programa do Fogaça, eu entrevistava muita gente, diretores de teatros, administradores de espaços, centros culturais, e eles sempre reclamavam que estava vazio o espaço, não estava sendo aproveitado, e eu via os músicos ali tomando cafezinho e reclamando que o sonho deles era fazer um show, alguma coisa assim, né? E daí eu disse, não, mas peraí, eu vou juntar esse músico que quer fazer um show com aquele teatro que está vazio, quem sabe, né? E daí, assim, empiricamente, eu virei produtora ali, juntando uma coisa com a outra. Certo. Mas logo eu conheci o Fernando ali, a gente casou e foi isso. Mas a primeira produção que eu fiz na vida mesmo foi o primeiro show do Nelson Coelho de Castro, que chamava O Crocodilo Chorou no Teatro de Arena. Certo. Antes de chegar no Nelson, só queria fazer um registro que o Fernando Ribeiro foi, para quem não conhece, eventualmente, né? Foi um cara que teve uma história curta na música aqui, né? Depois ele se mudou para São Paulo e foi fazer outras coisas, assim. Mas ele foi um cara muito importante na música. Ele fez bastante sucesso com 2 discos, né? Pelo menos. E se apresentou pouco, assim, mas é um cara que tem ele tinha um trabalho incrível, assim, né? Os discos são muito bons. E tá super atual agora, né? Porque era um trabalho bem resistente na época da ditadura, né? E agora ele volta a ser completamente atual. Se a gente ouve agora, tanto o Mar Aberto quanto o Coro dos Perdidos, são discos que tu olhas, meu Deus, sabe? Essa faz sentido. Tá falando, faz sentido. E tem até cantava muito bem, né? Sim. Eu não vi nenhum show dele. O Aires Potoff escreveu há pouco tempo agora, na Matinal, que é uma revista, né, muito legal que surgiu aí online, né? Vocês podem conferir lá, Matinal Jornalismo. Ele escreveu um texto chamado Já Não Quero a Calmaria, que é uma breve história, mas bem completa, assim, né, do Fernando Ribeiro, do Arnaldo Sisson, que era parceiro, né, do Fernando. O texto está muito legal. Assim, vocês encontram nas redes, é só colocar ali essas indicações que vai aparecer, né? Ou entra lá no Matinal mesmo. E ali ele conta, né, que a trajetória do Fernando. Eu ainda não estava acompanhando muito de perto, né? Assim, eu ouvia, conheço as músicas, inclusive tenho os discos, né? Copiado para CD, assim, pirateado. Mas, assim, as músicas tocaram muito no rádio, né? E eu tive com ele só uma vez, eu acho, que foi lá numa casa que tu alugou na Praia do Rosa. Sim. E que tu chamou todo mundo para ir para lá e todo mundo foi. Eu ia beber. A gente alugou aquela Casa do Fumaça. A Casa do Fumaça. Eu lembrei disso conversando com o Antônio Villeroy, porque ele andou por lá também naquela época, né? Também. Aliás, teve uma noite, né? Um dia, não sei, que o Antônio Villeroy e o Felipe Franco, jovens, tocando violão na garagem lá, e o Fernando estava lá te visitando, né? Visitando a galera, e acho que foi a única vez que eu estive com ele. Talvez em São Paulo a gente tenha... Eu acho que a gente se cruzou um dia também num show do Giba Giba em São Paulo. Mas foi muito rápido, assim. Então eu não tinha muito contato com o Fernando, assim, né? Mas feito esse registro, né? Sim. E o Fernando é o pai do meu filho, e né? É o pai do Lucas, né? Meu único filho, então... E o meu nome é Ribeiro por causa dele, né? Que eu peguei no primeiro casamento. Na época se pegava, né? O nome do marido. E ainda por cima tinha um problema, que tinha a mulher do Caetano Veloso, que era Dedé também. Dedé... Ela era Dedé Gadelha, né? Sim. Mas as pessoas achavam que era Veloso. E o meu sobrenome de solteiro é Veloso.
Então ia ficar Dedé Veloso também. Daí eu acabei pegando o Ribeiro e ficou bom. Funcionou Dedé Ribeiro e ficou até hoje. E o Lucas já é pai, né? Tu já tens uma neta, portanto, né? Tenho uma neta maravilhosa. Como é o nome dela? Madri. Madri. Olha, um nome diferente. Sim. E o Lucas é a cara do Fernando, né? É muito parecido. É impressionante. Inclusive, na foto que o Aires, que colocaram da matéria desse texto do Aires Potoff, a foto que tá ali, tá o Fernando e o Arnaldo Sisson, tu olha assim, meu Deus, é o Lucas. Claro, para quem conhece o Lucas, né? Só não canta. Só não canta. Não, o Lucas foi para as artes visuais, assim, né? O Lucas pegou mais ele herdou a parte do padrasto Fábio Zimbres. Isso. Ele foi para as artes visuais mesmo. E mora em São Paulo, né? Mora em Curitiba agora. Ah, em Curitiba. Estão em Curitiba nesse momento. Certo. Bom, então a gente tem que apressar um pouco a história, porque senão nós vamos contar a história de Porto Alegre aqui, né? Sim. O Nelson Coelho de Castro, então, foi a tua primeira produção. Foi. E aí tu produz o Crocodilo Chorou. Isso. E faz a letra do Armadilha, né? Que quer dizer, uma parte da letra. Exato, Que essa história tu já contou milhares de vezes, mas enfim. O refrão que é do Nelson, o resto é meu. Que foi um bilhete que tu deixou para ele, né? Exatamente, deixei um bilhetinho para ele fechar a casa e, na verdade, o bilhete atrás tinha uma poesia que eu tinha escrito, porque eu era praticamente adolescente, né? E adolescente fica escrevendo poesia o tempo todo, né? Tá, mas não só os adolescentes, tem poetas maduros, velhos até. Tem, mas não é o meu caso, eu não claro, sou poeta. Não, tô brincando, mas a Armadilha foi um hit, né? Foi. A gente estava falando ali da Bandeirantes, era uma das músicas assim, a gente tocava Armadilha, tocava o Saracura, Nada Mais. Depois entrou o Ney mais adiante, né? Para Viajar no Cosmos, Não Precisa de Gasolina. Mas a Armadilha tocou muito. E depois, quando virou Ipanema, que a Bandeirantes se transformou em Ipanema, também tocava muito. O Armadilha tocava naquele tempo do Julinho também, né? Músicas do primeiro disco do Nelson. Qualquer pessoa que fosse fazer um acampamento, né? As pessoas começavam com o Vento Negro e acabavam com a Armadilha sempre, né? Não tinha. Era engraçado. Quem não conhece, procura aí, coloca lá Armadilha, Nelson Coelho de Castro. Falta pouco tempo, eu sei, mas quando a gente é pequeno, o tempo custa para passar. E é uma verdade, né? Depois com neurociência a gente vai entendendo por que essa dimensão de tempo e espaço é relativo. É relativo. Tá bem. E aí, quanto tempo tu trabalhou com o Nelson? Acho que uns 4, 5 anos, talvez mais, não me lembro. E ele também teve o show Faz a Cabeça, né? Sim, o Faz a Cabeça, daí foi porque o Nelson fez os 2 primeiros shows bem pequenininhos no Teatro de Arena. E daí, quando teve o Faz a Cabeça e a Armadilha, que começaram a estourar muito mesmo, a gente disse, não, vamos fazer na reitoria da URGS. A reitoria, na época, ainda não era, né, com esse layout que tem agora, mas ela já cabia 1.200 pessoas. E todo mundo, vocês são loucos, sabe? Vocês são loucos, querer fazer um show na reitoria com uma pessoa desconhecida que fez um show no Teatro de Arena, que cabe 80 pessoas, né? E a gente, não, vamos fazer. Foi esse aí, o do Violão Ovation, né? Sim. E daí a gente fez na reitoria e lotou a reitoria. Lotou. E eu estava fazendo bilheteria lá na rua, assim, sabe? Cuidando bilheteria, cuidando porta, apavorada, né? E estava lotado. E daí, de repente, assim, eu entro no lugar, né? na plateia, assim, né? Porque eu estava cuidando de borderô, não estava ouvindo nada do show. E eu entro na plateia e estavam tocando Armadilha. O Nelson estava tocando Armadilha e estava todo mundo cantando junto. E eram 1.000 e tantas pessoas cantando junto, uma coisa que eu escrevi, assim, eu quase morri. Quase morri. Mas porque, é uma emoção, gente, né? Sim,
além de tu ver aquilo... que hoje tu espera, sabe? Tu sabe, mas naquela época, em primeiro lugar, eu não sabia que as pessoas conheciam a música, porque a gente não tinha essa noção de quem está ouvindo o rádio, sabe? Eu não sabia que as pessoas conheciam a música, muito menos que sabiam decorar a música e que gostavam tanto, né? Então, nossa, eu fiquei... Nossa, ali foi pesada a coisa. Pesado. Assim, eu fiquei assim... Ah, gente... Já é uma emoção quando tu produz um show, porque eu tive essa experiência algumas vezes, né? Claro, Sim. poucas, nem perto do teu trabalho, assim. Mas quando tu vê o show começa e tu vê que tá tudo funcionando, montado, e a galera tá curtindo, já é uma emoção, né? É muita, é muita. E aí eu ver o cara cantando uma música que tu escreveu, imagino que deve ter sido É verdade. forte mesmo. É, porque tu já tá com a adrenalina a milhão, né? A produção dá muita adrenalina. Tem gente que fica muito viciado nisso. Sim. E, bom, depois o Nelson também seguiu sua vida, né? Fez o disco. Aliás, O primeiro disco dele ainda fui eu que produzi, né? Sim, que foi o disco que começou a história do Bônus, né? Isso. Eu acho que foi o primeiro, né? Foi. Porque o Saracura também fez, mas foi um pouco depois. Foi depois. E o Ney também, né? O Ney também, é. O financiamento coletivo já é antigo. É verdade. Foi o primeiro. Na realidade, assim, antes disso, o Bônus só tinha tido para livro, né? O nosso foi o primeiro disco com venda de bônus. Foi. Bom, e depois disso vem o Ney, na sequência cronológica, ou estou perdendo algum... Não, daí, na verdade, daí veio a Lance Livre, que foi, daí a gente começou a organizar melhor, assim, daí eu me juntei com a Zanza Pereira e com a Sayonara Ludwig, que a gente fez... Eu sempre gostei de trabalhar com gente, né? Eu não gosto de trabalhar sozinha, né? Porque é bom trocar, é bom ter alguém, né, na retaguarda. E sempre tem uma pessoa que faz uma coisa melhor do que tu, né? Ou faz uma coisa melhor do que o outro. Eu adoro. E daí, nessa ocasião aí, primeiro eu tive uma pequena empresinha, assim, bem pequenininha, que era eu e a Naira, e que a gente cuidava só do Nelson, que se chamava Cana Azul Produções, foi a minha primeira empresa. E depois da Cana Azul, teve a Lance Livre, que daí era saiu com a Zanza, e daí a gente começou a produzir várias pessoas. A gente tinha um casting. Entende? Daí entrou o Ney, entrou o Kim Ribeiro, entrou várias pessoas naquela época, e o Nelson continuou no nosso casting. E ali com a Lance Livre a gente ficou vários anos. Eu acho que eu não sei se até eu ir para a França, talvez. Certo. Aí tem a produção do show do Ney, que foi o tema aquele programa, né, que a gente já comentou, que vocês podem ouvir pegando os episódios anteriores, né? E... Nossa, tá maravilhoso aquilo, maravilhoso. Eu já mandei para tanta gente, assim, porque eu digo, nossa, é lindo. E aqueles comerciais... Os comerciais da época são Eu fiquei uma viagem. semana com a música da Elos na cabeça ali os jingles. Que horror. E é maluco isso porque tem pouca coisa gravada, né? A gente não guarda, porque quando tu tá vivenciando aquilo, tu não pensa que daqui a 20 anos vai ser legal ouvir, né? Tu não guarda as coisas. Eu tive um monte de fita cassete que mofaram ainda, sabe? Também tem isso, E agora a fita cassete, eu agora que estou resgatando essas coisas aí, eu fico impressionado com a resistência, porque o que tem mais resistência é a fita cassete. Olha. As fitas de rolo, por exemplo, se elas não estão bem guardadas, assim, elas mofam muito mais, né? Muito mais. Mas, enfim... E aí a Lance Livre produz o Ney. Bom, com o Ney tu tiveste um relacionamento, né? Sim, já sim, falado. sim. O Nelson não, mas o Ney sim. Sim, Então, o Fernando Ribeiro... Não, depois entre o Fernando e o Ney, eu fui casada com o Renato Mendonça, né? Que tinha uma banda na época que era Semente.
Ah, é verdade. Isso aí eu tinha pulado essa parte aí. Depois que o Renato virou jornalista, e daí virou conhecido crítico de teatro e da Escola de Espectadores e tal, mas antes ele era músico, né? Ele ainda faz música até hoje, mas antes ele era músico. Eu lembro do Grupo Semente, a gente rodava também Rodava, o Grupo verdade. Semente. E a gente produziu o Semente na Lance Livre. Nossa, começa a vir umas imagens assim da Armação, a loja Armação, lembra? Exato, Da Rosângela Melete. Rosângela Melete, falei com ela ontem ainda. Nossa. E o Bira, era o Bira Machado, né? Isso. Que era sócio dela e também foi casado com ela e tal. Mas, bom, vamos avançando na tua história, né? Senão a gente sai fora do eixo aqui. Daí tu segue na vida de produção, mas sempre com... Não, daí eu abandonei a vida de produção por falta de dinheiro, na realidade. Porque eu quis largar o jornalismo e eu precisava ganhar dinheiro para pagar as contas, né? O Fernando começou a mandar um pouco de dinheiro, o Fernando já tinha ido embora para São Paulo, se estabeleceu lá, começou a mandar um pouco de dinheiro para ajudar e eu consegui largar o jornalismo. E daí, mas eu precisava me manter. E daí eu resolvi investir na divulgação, porque eu era jornalista e eu fazia bem a divulgação, fazia uns releases criativos e divertia os jornalistas com os releases que eu levava. E daí outras pessoas, fora as pessoas que eu produzia, começaram a me pedir para divulgar o trabalho delas. E daí que a coisa começou a crescer e eu comecei a me tornar mais conhecida, porque eu comecei a trabalhar para a Opus, comecei a trabalhar para outras empresas grandes. Tinha uma que chamava Hi-Fi na época, que era grande também, que tinha grandes shows. E eu fazia a divulgação dessas empresas, dos espetáculos. Então, eu virei uma assessora de imprensa especializada em cultura, que não tinha ninguém, só tinha eu que fazia isso nessa época. Logo depois veio a Lelei, né? E a Vera, mas isso foi depois. Nesse primeiro momento aí era só eu. E daí foi ótimo, né? Porque eu comecei o divertido da coisa é que eu comecei a olhar. Eu trabalhava para várias empresas de produção. E daí eu comecei a ver, nossa, mas cada uma inventou um jeito diferente de trabalhar. Sabe? Ninguém faz do mesmo jeito, porque não tinha nada, né, Mauro? Pensa bem. A gente não tinha internet, não tinha livro de produção, não tinha curso de produção, não tinha faculdade, não tinha nada. Então, cada um fazia do jeito que conseguia fazer, sabe? Tu encontrava o problema e ia atrás de uma solução. E daí aquilo virava um método. Então, cada um tinha um método, né? Todas as empresas de produção tinham o seu método inventado da sua cabeça. E eu, como era assessora de imprensa de várias, tive acesso ao método de todas. Daí eu pensei, dá para pegar o melhor de cada uma, sabe? E criar um método infalível. E daí que eu criei o primeiro curso de produção, que foi em 86. Certo. Mas tu não quis, por exemplo, ir por esse lado de fazer grandes shows ou empresariar, como, por exemplo, Dodge Sicão, né? Fizeram uma história que começaram fazendo festas em Porto Alegre, depois fizeram grandes eventos assim de rock e até viraram empresários do Roberto Carlos. Quer dizer, acho que é um deles, né? Que é o Dodge, né? Que é empresário do Roberto Carlos. Tu preferiu unir tudo assim num trabalho de ensinar as pessoas, de passar a tua experiência e tal. Daí comecei a juntar tudo, assim, sabe? Eu dava aula, eu ia montando e passando essa experiência para as pessoas, porque eu achava que tinha... Mas eu era muito idealista, né? Eu era muito idealista, né? Eu pago esse preço até hoje, por esse idealismo na juventude, né? Mas eu era muito idealista, então eu queria fazer com que a música do Rio Grande do Sul tivesse
né? Não só a música, né? Porque também a gente produzia teatro, a gente produziu Vende-se Sonhos, né? A gente produziu vários grupos de teatro daquela época e dança. O que aparecia a gente produzia, mas a gente queria que a arte do Rio Grande do Sul, que a arte de Porto Alegre, basicamente, que era, sabe, tivesse uma outra dimensão. Assim, a gente queria ser sabe, uau. Então eu achava todas as pessoas com quem eu trabalhava muito maravilhosas, sabe? E eu sempre pensava, nossa, que sorte eu estou tendo de estar vivendo nesse momento aqui. Um dia vão descobrir que a gente é Paris do século passado, sabe? Sabe, com aquela confluência de artistas, de pessoas pensantes, sabe? Nascendo o cinema, nascendo um movimento musical. Eu tinha uma sensação de estar vivendo uma coisa muito especial naquela época. Até foi, né? Não teve a repercussão mundial que poderia ter tido, né? Como Seattle teve nos seus tempos. Ou como a música baiana, que, Claro. né, se tornou mais... Essa é uma velha discussão, assim, né? Por que os movimentos culturais do Rio Grande do Sul não ganham o Brasil, com algumas exceções, né? Tipo Cleito Cledir, né? Até na música, até no pop, no rock, assim, né? Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, mas assim, tem uma série de outros artistas que não conseguiram furar o bloqueio, né? Mas isso aí precisaria um debate muito aprofundado, né? Para se saber... Não, a gente se entra aí, a gente não sai mais. Não sai mais. Lembrando do nosso amigo Augusto Lix, que sempre dizia, né? O problema da música do Rio Grande do Sul, né? Ele usava essa frase assim porque se discutia muito isso aqui. Tu ligava a TV, a TVE, né? Especialmente, aí tinha um debate assim. Qual é o problema da música do Rio Grande do Sul? E aí o Augusto fazia uma piada com isso, né? Seguidamente ele me perguntava: como é que estão aí? Ainda estão discutindo o problema da música do Rio Grande do Sul? Claro. É verdade. E o Augusto foi também, né? Outra pessoa que nos uniu bastante, né, Mauro? A gente conviveu muito nessa época, porque, né, o Augusto dividindo o apartamento contigo e tocando com o Ney, que eu produzia e que eu namorava e tal. Virou quase uma família, assim, né? A gente era a turma. A turma, Foi na Joaquim Nabuco que a gente morou, ali onde surgiu o Opinião, naquela quadra ali, né? A gente morava naquela quadra, onde depois surgiu o Opinião, pequenininho, ainda estreito, assim, e depois ele cresceu, foi para a esquina ali e tal. São histórias dos anos 80, né? Anos 80. E aí surge, aí o Ney segue o seu rumo também, né? O Augusto vai para o Engenheiros do Havaí, e aí a gente já está mais próximo do... Estamos chegando, mas a gente não está conseguindo se livrar da década de 80. Da década de 80. Mas claro, tudo tem relação, né? E aí tu começa a trabalhar com os cursos, mas não só isso também, né? Não. Só que nesse momento eu continuava fazendo divulgação, né? E a divulgação ficou pesada e eu meio que abandonei a produção, porque comecei a trabalhar muito com divulgação e dando aula. Mas daí eu me dei conta do seguinte, se eu andei investigando como trabalhavam os produtores de Porto Alegre e deu para montar um curso que fez um sucesso incrível, assim, fiz várias edições dele desde 86. Imagina se eu conseguir descobrir como trabalham os produtores do resto do mundo. Como vai ser isso para nós, né? Como vai ser isso para nossa cidade e tudo? E daí eu fiz um projeto para o CNPq, né, para estudar na França, para estudar como se produz, como é que se produz na França no mundo. Eu queria no mundo, né? Porque na França tem acesso ao que se produz no mundo, né? Lá eu podia saber tudo. Sim. Como se produzia basicamente no sistema americano, no sistema alemão, no sistema inglês e no sistema francês. Que daí ali dava
uma geral assim do mundo ocidental, pelo menos, né, dos vários sistemas que havia na época. E, de fato, cada um foi desenvolvendo um sistema que foi ficando mais forte, né? A França, na época, ela era muito socialista ainda, né? Então, o Estado cuidava muito da cultura, né? Protegia muito a cultura, subvencionava muito. Os artistas tinham total proteção, né, do Estado. Então, era bem diferente do que acontecia aqui na época, que a gente não tinha nada, né, Mauro? A gente não tinha lei de incentivo, a gente não tinha nada. A gente não tinha público, o público não tinha poder aquisitivo, era terra arrasada, assim, né? Era mato. Era mato, era uma dificuldade. Eu acabei, há 2 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, né, indo dar aula em Angola, e lá eu me lembrei muito dos anos 80 aqui no Brasil. Porque lá também não funciona mecanismo de incentivo à cultura. Eles até têm um que não sai do papel, mas não funciona na prática, assim, né? E eu senti naquelas pessoas lá em Angola a necessidade de fazer arte, de necessidade de fazer cultura, e elas vão criando brechas e vão tendo, sabe, uma criatividade tão incrível para fazer acontecer a coisa, e me lembrou muito desse idealismo que a gente tinha nos anos 80, sabe? Onde realmente era quase impossível ganhar dinheiro fazendo arte. As pessoas trabalhavam num banco durante o dia e ensaiavam de noite, né? Porque não tinha como, né? Então, toda essa mudança que a gente teve, né? Que agora não sei se a gente está voltando para estaca zero, né? Vamos ver se a gente consegue sair dessa. Mas a melhora toda que a gente teve, ela foi impressionante. Foi impressionante, sabe? Não tem nada que ver o que eu ensino hoje com o que eu ensinei no curso de 1986. Nada. E só para quem não acompanha assim, né, o trabalho de produção, o que é ser produtor? Assim, para quem está pensando em escolher uma profissão, por exemplo, tu indicaria? Porque tem a coisa de ser empresário, né? Tem a sim. coisa do empreendedorismo, assim, Sim. e tem a coisa de ser, por exemplo, representante de artista, né? Na verdade, basicamente são 3 tipos, assim, sabe, de empresa de produção que a gente tem hoje. Tem até mais algumas outras, mas a gente tem a empresa promotora, que é a empresa tipo Opus, Opinião, que pegam espetáculos que já foram produzidos por alguém e trazem para a cidade, né? Ou levam para outra cidade e tal. Raramente produzem alguma coisa, que é produzir do zero, né? A concepção da Criar da ideia. carreira da pessoa. Não, a produção mesmo, né? Que é criar figurinos, cenários, né? Chamar diretor. Isso aí é produzir o produto, né? Na verdade. Então, tem a empresa promotora, que é essa que já pega o produto produzido e leva de um lugar para o outro, né? Normalmente leva para a sua cidade esse trabalho. Essas empresas promotoras, elas se desenvolvem muito se elas têm espaço próprio. Se elas não têm espaço próprio, elas têm que concorrer com quem tem espaço próprio, entende? E daí elas vão ter valores mais altos, porque elas vão ter que locar tudo. Então, elas não têm muita chance de... né? Então, são empresas que precisam ter mais café no bule para implantar, né? Para ter um espaço próprio, para conseguir fazer fácil em valor de preço. Pensa bem, se a Fernanda Montenegro vai vir para Porto Alegre para né, trazer a peça dela para cá, ela vai vir para alguém que já tem um espaço próprio e que ela não vai ter custo nenhum, risco nenhum, na verdade. Custo vai ter, mas risco não, né? Ou ela vai vir com a Dedé Ribeiro, que não tem espaço próprio,
vai alugar um teatro, vai pagar som, vai pagar luz, vai pagar tudo isso e ela, se não tiver público, ela vai ter despesa. Então, ela certamente vai ir com um promotor que tem espaço próprio. Ou que já tem um histórico também, né? De uma empresa consolidada, né? Essas coisas. Ou que cuida de um espaço público, né? Que acontece também. Tem empresas de produção que meio que cuidam de agendas de alguns espaços públicos e que daí também fica mais fácil a coisa, né? Quando funciona. Sim. E depois, bom, daí tem esse tipo, então, de empresa promotora. Tem a empresa de produtor de artista, que é quem faz quem tem os castings, né? Cuida de 2 ou 3 artistas. Então, daí cuida da agenda desses artistas, de turnês, cuida da carreira, deveria cuidar da carreira, raramente cuida. Né? Esses produtores muitas vezes ficam só vendendo espetáculo. Né? Mas tem produtores não, que são muito sérios, que cuidam da carreira do artista, já veem que ele vai fazer daqui a 6 meses, 1 ano, né? Tudo direitinho. Que essa aí é que eu acho que é sempre a porta de entrada para o produtor, né? No mercado. Se o produtor começa sendo produtor de artista e ele pega ali um artista desconhecido, não vai ter uma super exigência, sabe? Não vai ter... Ok, ele pode ir lá e fazer, sabe, o trabalho dele tranquilamente, e ele vai fazer aquele artista ficar conhecido. E daí todo mundo vai olhar para o produtor e vai dizer, esse que é o produtor que fez o fulano ficar conhecido, né? Sim. E daí tu pode trabalhar em qualquer área da produção cultural. E esses teus cursos, eles são regulares? Como é que funciona, assim? Tu lança... por temporadas? Exato. Eu agora estou com um curso no Hotmart, né? Na plataforma Hotmart. Nas minhas redes sociais, tudo tem link ali. O curso de produção de artistas, como eu gosto de fazer um acompanhamento por Zoom com os alunos que estão fazendo, eu abro em turmas. Então, eu abri a primeira turma em julho e agora em novembro vai ter uma nova. E tem coisas no exterior também relacionadas a isso? Tu falou em Angola, que tu foi há pouco, né? Sim, eu fui dar aula lá. Não, porque também tem os cursos presenciais, né? Que daí a gente dá por todo lado, né? Normalmente eu e a Luísa, ou às vezes vou só eu. A Luísa é minha sócia na Liga, né? Na minha empresa de produção. E daí a gente faz esses cursos, a gente já fez em várias regiões do Brasil, já fez fora, e eu sozinha fiz no Uruguai, fiz Portugal e fiz em Angola. Mas antes tu tinha citado ali Paris, né? Tu passou um tempo em Paris também, mas aí não foi por produção, foi para estudar. Foi para estudar. Foi essa bolsa que eu ganhei do CNPq, que daí eu fiquei 2 anos lá, vivendo lá e estudando e entendendo como é que se fazia produção no resto do mundo. E dando dica para as pessoas que iam para lá, né? Tipo, vai em tal lugar que é legal. Tem alguém que se lembrou das minhas dicas. A Dedé faz uma lista de coisas em Paris que tu não consegue. Se tu tem pouco tempo, não consegue. Eu sou uma boa guia em Paris, foi muito legal. E, bom, teve uma história também. A primeira vez que eu fui para Paris, tu até dólar tu me emprestou. Tu lembra disso, não? Eu te paguei, né, os dólares. Por favor, não vai dizer agora que eu não paguei, porque daí agora eu vou ficar mal. Se eu não me lembro que tu pedisse emprestado é porque tu pagaste. Bom. Quem não paga, não esqueça. Não, foi assim, eu jovem, né, indo para a Europa a primeira vez, a Dedé, naquela época que a gente convivia muito, né, a Dedé chegou para mim e falou... leva esse dinheiro aqui porque tu pode precisar. Porque tu sabia que eu ia numa condição, digamos, econômica, né? Bem econômica. E aí eu disse, vou levar, né? E é claro que pintou a possibilidade de gastar o dinheiro, né? É óbvio que tinha que gastar, né? E daí eu te liguei e disse, eu vou gastar o dinheiro, né? Mas depois eu fui pagando e tal, né? Devolvi. Mas o dólar não era tão caro como está hoje, né? Não sei, hoje é que faz tanto tempo isso, né? Que já mudou tanto a moeda, mas hoje a dívida seria
Na bem maior. época, as passagens eram muito caras. E a permanência no local não era tão cara. Hoje está invertido, né? Porque as passagens estão baratas e o... Nossa, é inviável, né? É inviável a gente... quer dizer, não é que está caro, né? É o nosso dinheiro que não vale nada. Que não né? vale nada, exatamente. E tu nunca pensou em morar em Paris? Pensei. Porque seria, né? Pensei, inclusive, eu tenho pensado todos os dias. Todos os dias. Desde as últimas eleições, eu penso diariamente nisso. Porque tu ficou 2 anos lá, né? Tu teve até condição de se mas organizar, assim, tem várias coisas, tá? Mas teve três que pesaram muito, na verdade. 3 que pesaram muito. O meu filho era pequeno na época, né? Ele ficou lá dos 9 aos 11 anos, então privá-lo da convivência com o pai dele, com os avós, com a família, era uma coisa meio pesada, assim, né? Me deu, né? Tinha essa relação que podia ser importante também, a família cobrava isso, né, toda também. Sim. Segunda, que a gente sempre é estrangeiro, né, em algum outro lugar. Em Porto Alegre, bem ou mal, eu já era uma pessoa até conhecida na época, sabe? Eu podia produzir um show por telefone. Em 1 hora, ligava para os meus fornecedores e todos eles iam se disponibilizar, sabe? Então, para mim já era fácil fazer produção, né? Já tinha, né, um certo caminho andado, eu já estava sendo conhecida profissionalmente aqui. E lá, nada, né? Lá eu ia ter que ralar de um jeito... Dificilmente eu ia conseguir trabalhar na minha área. Né? Depois de muito tempo, talvez, né? Quando tivesse papéis para, né? Mas eu ia ficar provavelmente no negro por um tempo, né? Então ia ser complicado. Depois teve ainda uma terceira coisa que eu acho que foi a mais importante de todas, que foi o cara, o Jean-Michel Guy, que foi o cara que foi orientador da minha tese lá. E ele chegou a ser ministro da Cultura na França. Eu me dei muito bem assim e era um cara que foi diretor do Festival de Avignon, um cara muito legal. E ele disse para mim: eu morei no Brasil 1 ano, eu daria tudo para estar lá. E eu disse: mas não tem lógica nenhuma tu me dizer isso. Lá no Brasil é um horror, a gente vê a situação dos artistas morrendo sem uma aposentadoria, sem um plano de saúde, sabe? Não tem condição para nada, as pessoas na pobreza e super criativas e maravilhosas. E daí ele disse: por isso mesmo, aqui na França está tudo pronto, a gente não tem mais nada para fazer. E aquilo caiu como um paralelepípedo na minha cabeça, sabe? Eu disse: cara, sabe, não, eu vou virar uma burocrata fazendo produção na França, porque lá é burocrática a coisa, né? A produção é burocrática, é tu pegar de uma fila, botar na outra, né? Claro, estou exagerando, né? Sim. Tem produtores muito criativos lá e tal, e que criam seus projetos e tal, né? Mas aqui, né? Como a gente comentou antes, era mato. Sabe? Ou seja, tem que fazer tudo. Tinha que fazer tudo e fazer a diferença, sabe? Eu podia fazer a diferença. Eu podia dar um sentido muito mais legal para minha vida voltando. Sim. Mas tu fez coisas fora daqui também, né? Sanari, aquele projeto que foi Sanari. Os festivais de Sanari, depois teve o festival em Paris, teve um festival em Viena, muito legal também. De música? De música, o Festival de Viena foi no ano 2000, que era também, levamos muita gente, foi o Arthur... Né, o Arthur de Faria. Festival de Viena, foi o Papas, foi um monte de gente. Papas foi em tudo, né? Sempre ia. E quem mais?
os Fagundes iam também, né? Que era sempre muito divertido viajar com eles. Então foi muito, muito bacana, assim, esses festivais fora. Eu fiz turnês também com outros artistas gaúchos. E foi isso, até um bom tempo, assim, até eu poder começar a trabalhar com o que eu queria depois da volta da França, que era trabalhar com política cultural para espaço cultural, que era o que eu queria quando voltei. Demorou um tempo, então ainda fiquei trabalhando com artistas e tudo mais. Mas daí depois na volta eu consegui trabalhar com política cultural. Daí foi muito interessante também, foi daí abriu outro espaço na minha vida. Que são as leis de incentivo, essas... Não, eu comecei a trabalhar assim, com criação de políticas culturais para os centros culturais, assim, como vai funcionar um centro cultural, como né, conceito, funcionamento, sustentabilidade de espaços culturais, essas coisas. Né? Daí teve a criação do Santander Cultural, depois a gente fez esse trabalho para o Centro Histórico Cultural da Santa Casa, fizemos para o Instituto Ling também. Daí já foi trabalhos que a gente já fez, eu junto com a Luísa já, que eu conheci no Santander Cultural. Legal. E nessa trajetória toda, Dedé, coisas assim inusitadas, engraçadas, curiosas que aconteceram com artistas ou com, sei lá, com outros produtores. Pois é, nossa, sabe que eu ainda. O convite para participar do podcast foi meio em cima, assim, sabe? Eu fiquei pensando, cada vez que eu pensava, vou contar uma história engraçada, eu achava menos graça na história, entende? Então, não. Mas já aconteceu coisas, na verdade, aconteceu muito, muito desastre, né? Muita coisa que deu errado, né? Por exemplo, o primeiro festival de Sanarri, quando a gente montou toda a estrutura do festival, que era na beira do Mediterrâneo, né? Ele era com... tinha um palco na beira do Mediterrâneo e ele tinha umas estruturas de barraquinhas onde a gente montou uma exposição inteira de cartunistas, né? Que daí tinha o Santiago, o Guazelli, né? Era um trabalho lindo, Fábio Zimbres, né? A gente fez um trabalho muito legal lá de exposição e bom, era um festival bem, bem cheio de coisas, estava tudo montado na véspera, conseguimos montar na véspera e veio um tufão e levou tudo. Levou as barracas, a gente conseguiu salvar a exposição correndo, levando assim toda a noite, carregando as coisas para um lugar abrigado. O palco chegou a levantar o carpete do palco com as caixas de som e virar tudo e quase cair dentro do mar. Então foi realmente assim, ó, isso... Nossa, esse festival foi tenso. Esse foi tenso. E a gente levou 40 e poucas horas para chegar lá também, porque para pagar a passagem mais barata para todo mundo, a gente teve que fazer um picadinho assim, e ir via Estados Unidos e conseguir visto para 40 artistas de última hora, porque a gente ia ficar mais do que 12 horas esperando no aeroporto nos Estados Unidos. Olha, não, eu vou te dizer, ó, como isso não dá para fazer mais. Não dá. Assim não. Não, era punk, a gente fazia, mas aí é que tá, era a adrenalina que movia tudo, né? Porque ninguém ganhava dinheiro com isso. Ninguém ganhava dinheiro. E nem fama, né? Ganhava um pouquinho, assim. Alguns festivais abriram umas carreiras muito legais, né? Esse festival de Viena, por exemplo, foi muito legal pro Renato Borghetti, por exemplo, né? Esse festival, a gente fez esse de Viena, eu produzi junto com o Wilton Carangati e com o Marcos Borghetti. A gente fez juntos a parte daqui do festival. E daí tinha a outra equipe lá de Viena, né? E o Borghettinho, nossa, desde ali ele passou a fazer turnês imensas pela Áustria. Né? Até hoje, né? Ele faz na Europa. É.
E eu acho que foi um festival que realmente valeu muito a pena, né? Para várias coisas, assim, para as pessoas se conhecerem, para trocar. Isso era muito importante, sabe? Isso era muito bacana. E tem uma história que eu tenho uma lembrança, assim, do Ney. Aí, se tu não quiser contar, fica à vontade, né? Tá, vamos ver o que é. Que era a história da sacolinha do Ney. O Ney tinha uma sacolinha que ele sempre andava com as coisas dele ali, né? E tu dizia que aquilo era tudo que ele tinha, né? Era aquela bagagem do Ney, né? Sacolinha de supermercado, assim. Uma sacolinha. Sacolinhas, assim. Ele andava ali com as coisas dele. Sim. E aí uma vez vocês tinham brigado, né? E discutido alguma coisa assim, e tu falou assim: "Ah, eu não sei do Ney porque a gente discutiu, ele saiu, tipo assim, e levou a sacolinha, então eu não sei se ele vai voltar." Era mais ou menos isso, assim, né? Porque era a sacolinha do Ney, digamos, a casa dele, né? Não, é verdade, não, é verdade. Não, o Ney tinha muito isso também. E ele deixava as coisas, deixava os óculos, eu fazia uns gorrinhos de lã para ele na época. Eu tricotava ainda por cima. Fazia uns gorrinhos de lã e o Ney esquecia o gorrinho a cada vez que ele saía. Daí ele dizia, faz outro. Daí eu fazia outro. Mas era divertido. Mas eu nem me lembrava dessa história da sacolinha, mas sim, é verdade. Sim, a sacolinha me marcou porque quando o Ney foi levar a fita, a primeira fita que ele gravou, a fita de rolo lá na rádio, né, na Bandeirantes, para tocar, eu me lembro da cena, assim, né, ele tirando a fita de dentro da sacolinha, que era Sim. a tal da sacolinha, que era onde ele guardava todas as coisas dele. Que hoje deve ser uma mochila, né? Algo assim. Pois não tenho ideia, não tenho ideia. Não, hoje eu acho que ele já não... Acho que hoje ele não sai de casa, não né? sai de Depois casa. do susto do Covid, eu acho que ele está isolado ainda. Sim, agora temos essa questão aí. Dedé, vamos falar também no teu projeto de colagens, porque tempos atrás eu fui numa vernissage, digamos assim, né? Das tuas colagens, que é uma outra coisa daí, né? Quer dizer, aí é uma coisa artística mesmo, né? Isso aí começou há uns 6 para 7 anos atrás e foi uma coisa... Eu já tinha um ladinho, assim, né? Como tu bem lembrasse, eu já fazia umas letras de música, né? Eu tinha letra com o Fernando Ribeiro também, além de ter com o Nelson, muitas letras com o Renato Mendonça. Então, alguma coisa eu já fazia de um lado assim um pouco artístico, né? E dramaturgia também, que eu escrevi já várias peças de teatro, né? Eu tenho 3 livros publicados de dramaturgia. Então, nesse lado aí da escrita, eu já me sentia assim um pouquinho artista, sabe? Era o meu ladinho, onde eu conseguia me expressar como artista. Mas essa coisa da colagem, ela apareceu de uma forma super estranha. Eu estava fazendo um curso de PNL, de programação neurolinguística, que eu estudo programação neurolinguística e neurociência, né, que eu gosto muito. E eu tinha feito um curso, e nesse curso tinha uma dinâmica que tu conseguia falar contigo, tu fazia uma auto-hipnose e que tu falava contigo quando tu era criança. E daí eu consegui falar comigo, eu me vi perfeitamente, assim, com 7, 8 anos de idade. E eu, pequena, disse para mim, adulta, que eu estava muito feliz com a vida que eu tinha levado, que estava tudo certo, que eu não tinha decepcionado esta criança em nada, mas que ela só tinha uma coisinha, que ela estava muito decepcionada, que eu tinha parado de desenhar. E eu disse, como assim parar de desenhar? Eu não me lembrava que eu gostava de desenhar, assim, sabe? Que eu gostava de... E daí ela disse, sim, tu paraste de desenhar e não foi porque tu queria. E pum, acabou, sumiu a criança ali e eu voltei assim, com os olhos desse tamanho, apavorada. E disse, meu Deus, que história é essa?
E daí comecei a ver e, de fato, me dei conta que, assim, o meu pai pintava e desenhava muito bem e tal, sabe? E ele, involuntariamente, me fez parar de desenhar, sabe? Por, sei lá, críticas, talvez, ou uma autocrítica minha de não querer fazer frente ao que ele fazia. E daí eu desbloqueei tudo aquilo naquele momento e no dia seguinte eu saí correndo para comprar material e eu comecei a fazer colagem com desenhos. Claro, eu não tinha técnica suficiente para desenhar muito, e daí eu gostava muito de colagem já, eu tinha vários ídolos de colagem. E daí começou a sair uma coisa bem especial, bem minha, que eu nem imaginava que estava dentro de mim, assim, e que ia ter uma linguagem, ia ter uma... E hoje está bem legal isso, sabe? Eu já fiz 2 individuais, fiz Porto Alegre, São Paulo, ganhei edital em Caxias do Sul, fiz lá na Ordovás também, em Caxias do Sul, temporada. E agora vamos... Temporada, né? Passou. O show. Eu fiz, mas daí fiz e continuo fazendo. Estou preparando agora uma série nova. Essa última exposição foi muito legal, A Escolha do Acaso. Ela ainda está pronta, deve circular por outros lugares, né? Porque ela foi um pouco prejudicada com a pandemia. Mas ela é muito legal porque ela tem uma roleta, né? E as pessoas giram a roleta. A roleta já é uma obra toda de colagem, uma roleta grandona de madeira. E as pessoas giram a roleta e a roleta vai cair num número e esse número vai te levar para uma obra que tem uma mensagem para ti. Né? Ela é tipo um oráculo em forma de exposição. Então, ela é bem, bem divertida, a Escolha do Acaso. Então, eu quero rodar ainda um pouco com ela. E pô, tu falou aí na programação neurolinguística, teve uma época que esse assunto estava bem comentado, assim, né? Tinham vários livros fazendo sucesso e tal. Depois deu uma parada, assim, né? Eu acho que é porque, assim, ó, tanto a PNL quanto a neurociência, elas são assim como um copo, sabe? Tu pode usar para botar um suco, pode usar para botar uma cerveja, pode usar para botar um veneno, entende? Ela é um utensílio, ela é uma ferramenta, sabe? Uma faca, né? Posso usar para uma finalidade boa ou para uma ruim, né? Sim. E eu acho que é a mesma coisa, porque no momento que tu tem um conhecimento muito grande de como funciona o cérebro, e agora está muito adiantado por causa dos estudos de inteligência artificial mesmo, né? A inteligência artificial está nos mostrando como é que a gente funciona, né? Então, tipo, nossa, eu faço seminários a cada 6 meses de neurociência, é incrível. A cada 6 meses mudou tudo, sabe? Não que mudou tudo, mas adiantou muito, sabe? As pessoas descobrem outras coisas. Acontece isso durante o sono, acontece isso, sabe? Então, e eu acho que na época aconteceu que as pessoas começaram a usar isso muito para manipulação mesmo, sabe? Daí teve aquele exagero de pessoas que chegavam e se intitulavam coach, né? Life coach, que daí virou uma piada, assim, eu nunca consegui me chamar de coach, embora fosse, porque eu assessoro, por exemplo, artistas, né? Eu sou uma coach de carreira, né? Sou, né? Mas eu nunca quis me intitular de tão bagaceiro que ficou o termo, né? Ficou horrível. E surgiu coach de tudo, né? De tudo. E as pessoas que não tinham, sabe? As pessoas queriam dar palpite na vida dos outros, queriam dar conselho para os outros e se chamavam de coach, sabe? E não tem nada que ver, né? Uma coisa com a outra. Né? Nada que ver, na verdade. Então, eu acho que as pessoas que trabalhavam sério com PNL, com neurociência, se recolheram um pouco e começaram a trabalhar assim, mas, sabe, vamos trabalhar com o que é necessário, com quem entende do que a gente está falando, né? E eu acho que daí deu uma baixada, né? E todo mundo
tirando sarro de coach, porque virou sinônimo de picaretagem mesmo, né? Sim. E sempre quando tem muita picaretagem, acaba com alguma coisa que é séria, né? Ela dá uma baixada. Sim. Eu imagino que depois de um tempo vai ter uma separação do joio do trigo e tal, e vai... Tá bem. Pra gente fechar, então, Dedé, agora teus projetos assim mais imediatos, assim, tu está trabalhando com o curso, Sim. né? Então, eu tenho os Que cursos mais? novos, vai sair esse novo em novembro aí, né, na plataforma Hotmart. Tem o meu canal do YouTube, que eu sigo, né? Ali tem bastante conteúdo gratuito também. Eu acho que ali eu não paro, né? Toda segunda-feira tem um vídeo novo. Qual é o nome do canal? É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção? Que é uma frase É isso que mesmo, se usa produção. muito, né? Mas é youtube.com/Dedé Ribeiro. É bem fácil de achar. Então, a gente não se via desde antes da pandemia, né? Verdade. E aí veio a pandemia e parou tudo. É. Mas agora estamos, pelo menos, retomando algumas coisas e foi muito bom te receber aqui na Cubo Play, onde a gente está gravando, né, o podcast. Ai, lindo lugar aqui. Eu já vou recomendar para os meus alunos. Obrigado, Dedé, pela participação aí. Foi muito bom o reencontro e relembrar essas histórias todas aí. Ai, Mauro, eu que agradeço. Nossa, eu fico muito feliz mesmo. A gente já passou coisas muito legais juntos, né? Tu já me salvou em algumas situações de produção também, né? Quando eu me meti a produtor de Mas shows. foi muito legal. Até achei que tu ia engrenar na coisa, assim, né? Mas acabou que o rádio te fisgou antes. O rádio sempre esteve ali, né? Nunca saí, né? Mas eu também achava que eu ia seguir, não sei bem porquê, assim, mas acho que a gente leva uns talagaço, como se diz, né? No Rio Grande. E, Mauro, a gente teve juntos aquela experiência horrenda de estar indo para o Rosa quando soube da morte do Carlinhos Hartlib. Aquilo foi... Isso, é verdade. A gente estava indo juntos, estava eu, tu, Augusto, a Bebê. Né? A gente estava jantando e recebemos a notícia. Já com o carro lotado de já coisas. Com isso, o carro pronto para viajar. E fomos mesmo assim, né? Sim. E aí na viagem a gente foi conversando sobre aquilo e tal, e aí chegamos lá já com o fato sendo comentado e tudo, né? Nossa, nós caímos dentro de uma reportagem policial e virou uma investigação assim da Agatha Christie. É verdade, negócio maluco. Mas também tu me salvou em alguns momentos, como eu falei, de produção, assim. Teve aquele show do Itamar Assunção, né, que eu te chamei, tu foi para lá, tipo, Dedé, o que eu faço aqui, né? Porque tinha um problema de direito autoral, né? Que o Itamar, a gente não pagou o ECAD antecipadamente, né? Isso é uma coisa de praxe, né? Tu liberar o show no ECAD e pagar o ECAD. E porque ele alegava que as músicas eram dele, que ele tinha assinado um termo, não sei o que, é uma coisa que se fazia, né? E aí ele estava com uma advogada que estava ajudando ele e ela estava junto. E ela dizia, não, com isso aqui a gente pode fazer o show. E o ECAD dizendo, não, vocês não podem fazer o show. E eu ali no meio, né? Aí eu digo, Dedé, me ajuda. E aí tu me ajudou, foi lá e tal. E, saiu o show, né? Saiu o show, né? O importante é isso. Claro, né? Mas enfim, muito legal tudo isso, recordar agora. Então tá, valeu aí o papo. Encerramos esse episódio aqui com a minha amiga Dedé Ribeiro. E mais alguma coisa que tu queira dizer nesse encerramento solene? Só ouçam todos os outros episódios anteriores deste podcast ou vejam, né, no YouTube. Alguns têm imagem, né? Outros não. Alguns têm imagem, mas ouçam e vejam porque é muito legal, a gente aprende muito e se diverte muito. Adoro, sou fã mesmo. Obrigada, legal. Mauro, por me botar nessa coleção aqui. Obrigado pelas palavras amigas. Até mais, então. Até o próximo episódio aqui no The BorbaCast.